Sabe, quando a gente pensa em como uma filosofia espiritual nasce, a primeira imagem que vem à mente é, talvez, uma grande revelação, né? Algo divino. Mas olha, no caso da doutrina espírita, a história é bem outra. Hoje vamos mergulhar no método quase científico, um verdadeiro trabalho de investigador, que Allan Kardec usou para construir um dos movimentos espirituais mais influentes do mundo. Olha, essa frase, ela é a chave de tudo. Kardec não era um profeta que simplesmente recebia mensagens e aceitava sem questionar. Pelo contrário, ele se via, na verdade, como um cientista do invisível. A missão dele era criar um filtro, um método, para conseguir separar o que era genuíno do que era só fantasia ou, pior, engano. E essa postura, sabe, de um investigador sério era absolutamente fundamental. Kardec tinha plena consciência da responsabilidade imensa que carregava. O trabalho dele não era só colecionar mensagens do além. Não, era ser um organizador, um crítico que confrontava as informações e passava todas elas pelo filtro rigoroso da lógica. Claro que os médiuns eram a peça-chave, os instrumentos essenciais dessa investigação. Mas pensem comigo, é como tentar entender uma paisagem imensa olhando só por uma janelinha. Kardec sabia disso, e foi por isso que ele nunca, jamais, dependeu de uma única fonte. Ele abriu várias janelas, consultando muitos médiuns para ter uma visão completa e, claro, para evitar ser enganado por uma perspectiva que pudesse ser única ou até distorcida. E é justamente essa busca por várias fontes que nos leva ao que é, talvez, o pilar de todo o método dele, a chamada universalidade dos ensinos. Para Kardec, esse era o teste final, a prova de fogo. Uma ideia só se tornava um princípio da doutrina se a mesma mensagem chegasse de forma consistente por vários médiuns diferentes, em lugares diferentes e, o mais importante, sem que eles tivessem combinado nada entre si. Mas como é que isso funcionava na prática? Isso não aconteceu da noite para o dia, de jeito nenhum. Foi um processo meticuloso, uma jornada de anos coletando, analisando e refinando informações. Vamos dar uma olhada nos marcos dessa jornada. Então, o pontapé inicial mesmo, o começo dos estudos sérios, acontece ali em 1855. Apenas um ano depois, em 56, a gente já entra numa fase crucial de revisão. E tudo isso culmina em 18 de abril de 1857, com a publicação da obra que iria estabelecer as bases de tudo. Olha que curioso. Nos primeiros estudos, a ferramenta era uma cesta com um lápis acoplado, a chamada carrapeta, que iria escrevendo as respostas. Mas a ferramenta em si era secundária. O que realmente importava era o método que o Kardec usava por trás dela. Ele nunca ia para uma sessão com perguntas aleatórias. Pelo contrário, ele preparava roteiros de questões, de forma lógica, organizada, exatamente como um pesquisador prepara um experimento. Esse processo em 4 etapas era basicamente o coração do trabalho dele. Começava com uma observação atenta dos fenômenos. Depois, vinha a formulação de perguntas inteligentes. Em seguida, a comparação das respostas que vinham de várias fontes diferentes e, por fim, a validação, o selo final da lógica e da coerência. Era um ciclo contínuo de análise crítica, nunca de aceitação cega. Então a primeira grande pergunta, o primeiro filtro de todos, era sempre esse. Tem coerência e lógica nessas respostas? As mensagens eram só palavras soltas ou elas tinham uma profundidade filosófica? Traziam algum ensinamento moral elevado? Se a resposta fosse não, a comunicação era imediatamente colocada sob suspeita, para ser investigada mais a fundo ou, muitas vezes, era simplesmente descartada. E pensem só, mesmo com o manuscrito já pronto, com mais de 1000 perguntas e respostas, para ele o trabalho ainda não tinha acabado. Não mesmo. Kardec, nessa busca incansável pela precisão, submeteu tudo a uma nova rodada de revisão. Dessa vez com uma médium diferente, a senhorita Japhet. Era uma dupla, tripla checagem. Isso nos traz de volta, para aquele pilar central de todo o método. Kardec partia de um princípio bem simples. Um único espírito ou um único médium é como uma única testemunha de um evento complexo. Pode ter uma visão limitada ou até mesmo errada. A verdade para ele não vinha de um único testemunho, mas do consenso, da convergência do que muitas testemunhas independentes diziam. E para a gente não ter dúvida do que ele queria dizer com universalidade, olha só esse número. Mais de 10 médiums. Não eram 2 ou 3. Mais de 10 médiuns diferentes participaram da verificação final das respostas que formariam o Livro dos Espíritos. Isso transforma completamente a ideia de um livro revelado na ideia de um livro validado por um corpo de colaboradores. Então, ok, passou pelo filtro da lógica? Beleza. Agora vinha o segundo grande cast.
Existe concordância entre fontes independentes? Não adiantava uma mensagem ser bonita, ser lógica, se ela viesse de um lugar só. Para Kardec, a mesma verdade precisava brotar em diferentes lugares, através de diferentes médiums, de forma espontânea. Essa concordância era o selo final de autenticidade. A rede de colaboradores do Kardec era, de fato, impressionante. E é muito além dos primeiros nomes que a gente ouve falar. Mas ter muitas fontes não era só uma vantagem, não. Também significava mais riscos, mais possibilidades de engano. Exigia um discernimento afiado e constante para não cair em armadilhas. Além das irmãs Baldin e da senhorita Jafete, essa rede incluía figuras como a senhorita Dufault, a senhora Roger e a senhorita Aline C., que trazia comunicações assinadas por A Verdade. Cada um desses colaboradores oferecia um tipo diferente de mediunidade, o que permitia a Kardec observar o fenômeno por múltiplos ângulos. E aqui a gente tem um exemplo assim perfeito dos riscos e de como o método era eficaz. Kardec estava trabalhando com um jovem médium, que era muito promissor, mas alguma coisa não parecia certa. Ele foi então alertado por outro médium de confiança que esse jovem estava sob influência de um espírito orgulhoso e enganador. Esse episódio, que podia ter sido um desastre para a obra, foi, na verdade, a maior prova de que o sistema de verificação cruzada estava funcionando. Percebem a beleza do método em ação? Não foi a opinião pessoal de Kardec que salvou o trabalho. Foi o próprio sistema que ele criou. Uma fonte, um espírito confiável, através de um médium confiável, serviu como controle de qualidade para outra. A fraude foi exposta não por uma simples suspeita, mas por uma evidência que veio de dentro do próprio processo de investigação. No final das contas, tudo se resume a isso aqui. A pergunta de Kardec nunca foi simplesmente o que os espíritos dizem. A pergunta dele era: o que os espíritos dizem é coerente? É lógico? É universal? Essa mudança de foco, de uma recepção passiva para uma análise ativa, é o que conecta o trabalho dele diretamente ao espírito científico e ao pensamento positivista que dominava a Europa no século XIX. E qual é, então, o legado de todo esse trabalho? É algo extraordinário. O método de Kardec não resultou em um conjunto de dogmas para serem aceitos de olhos fechados. Muito pelo contrário. Ele construiu uma fundação, uma estrutura para uma fé que não tem medo da razão, mas que a convida para o diálogo. Então, a gente pode resumir tudo em 4 pilares que sustentam a obra inteira: o rigor na análise, a prudência antes de aceitar qualquer informação, a comparação constante entre todas as fontes e, finalmente, a universalidade como selo final da verdade. Olha, se tem uma grande conclusão que a gente pode tirar do método de Kardec é essa aqui. A verdade espiritual, para ser digna de confiança, precisa ser convergente, lógica e universal. Ele nos deixou um modelo onde a fé não exclui a razão. Na verdade, ela a utiliza como sua principal ferramenta para construir uma crença que não se abala, porque está alicerçada no entendimento. E a gente encerra com a frase que talvez melhor resuma todo esse espírito de trabalho. A verdadeira luz espiritual não teme a investigação sincera. Mais do que uma conclusão, é um convite. Um convite para que a nossa busca pelo conhecimento, em qualquer área da vida, seja sempre guiada não pela aceitação cega, mas pela coragem de fazer perguntas.